Crianças, estou aqui de novo falando sobre Galileu e os negadores da ciência. Uau! Capítulo 5, 6 e 7. Né? Então hoje a gente vai falar sobre o proselitismo. Né? Basicamente, as pessoas utilizam vozes, né, com expressões bem fortes, né, usando sempre imperativos para criar um espetáculo. Não é? E esse espetáculo, muitas vezes, né, que as pessoas gostam de ver, né? Tipo, eu vou tirar o demônio da pessoa, então usa uma voz, né? Saia, demônio, né? Ou então eu vou fazer aquela pessoa andar, e falei, ande, né? Quando a pessoa começa a abusar dessas tipo de estrutura, né? De gritar, exclamar dessas maneiras, ela começa a ser irresponsável, inconsequente e às vezes até inconveniente. Né? E o que acontece? As pessoas querem manter a autoridade, né? E cometeram um erro e não querem voltar atrás. Né? Isso acontece muito em todos os tipos de organização, não só religiosa, mas também política. Né? E como manter a autoridade? Né? Através do medo. Né? Eles começam a falar coisas erradas, as pessoas começam a duvidar, começam a questionar, e para inibir o questionamento, eles batem na mesa e falam, olha, meu Deus do céu, essa pessoa está entrando na minha vida, mexendo comigo, trazendo algo de ruim entre a minha relação, entre eu e Deus, né? Sempre usando gritos, né? Tipo bolsonarista, né? Aqui é Bolsonaro. Né? E o que acontece? As pessoas se aquietam, né? Se acovardam, porque o medo mata a mente. A pessoa fica incapaz de agir, fica imóvel, mas também tem uma outra consequência, né? Elas se afastam daquele grupo. E quando as pessoas se afastam daquele grupo, o que a igreja faz, o que as organizações políticas fazem? Instituem o terror. Instituem um tipo de tribunal. E esse tipo de tribunal é para incutir o medo na população. Né? Você governa, você mantém a sua autoridade através do medo. Como já disse, que silencia a mente. As pessoas param de pensar. Né? E é esse tipo de estrutura que a Igreja Romana, na época de Galileu, ficou nessa encruzilhada. Tomou mal decisões, né? E essas más decisões fizeram que elas ficassem num beco sem saída. E aí usaram, né, do terror para impor a sua autoridade. Né? Isso é muito aqui expresso nesse livro, né, nesses capítulos. Né? As pessoas tentam destruir Galileu, né? Tentar expulsá-lo da convivência política, da convivência comunitária. Né? E não conseguem. Utilizam argumentos totalmente insensatos. Usam imperativos. Né? Tentam ameaçar. Né? Tentam dar justificativas para expulsar aquela pessoa, para acabar com aquela pessoa, para destruir aquela pessoa. Né? Isso é terrível que acontece, né? Mas acontece muito, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? A corrupção está solta em todos os órgãos, especialmente os órgãos voltados à ciência. Né? Por exemplo, nós temos organismos como a FATESP, né? Não tem transparência nenhuma. Né? Uma vez aconteceu que uma dessas pessoas, né, me falou que tinha gastado milhões de dólares para enviar 18 pessoas a Londres, e quando chegaram lá em Londres, a pessoa, mas eu só preciso de uma pessoa para assinar o contrato. Não dá para 18 pessoas assinarem o contrato. Né? Não, só uma pessoa, o resto está aqui só de brincadeirinha. Né? O que acontece? O pessoal de Londres falou assim, puxa vida, é a República das Bananas. As pessoas tentam se aproveitar
no governo se aproveitar de um benefício que devia trazer melhora à ciência, né, para gastar dinheiro para se aproveitar. Né? Enquanto isso, aqueles alunos de diversas universidades que fazem pesquisa e iniciação científica não têm bolsa nenhuma. Se desse pelo menos 10 mil reais para cada um dos alunos, a ciência do nosso país mudaria. Mas se prefere a corrupção, se prefere essas atitudes irresponsáveis, né? E muitas vezes tentando manter uma autoridade inconsequente. Né? Então, esse é um grande problema. E a solução é muito custosa. É muito custosa. Né? A gente vai falar muito mais sobre isso na próxima aula. Né? E agora a gente vai então entrar na nossa paródia. Né? A gente vai entrar no Paraíso Perdido de John Milton. Um conto inglês da época de Galileu, muito famoso, né? Que impactou muito as pessoas naquela época. Né? Então, como estava na nossa paródia, né? De repente, Eva tinha expulsado Adão do paraíso e resolveu sair do paraíso também e viver com Adão. Então, Eva e Adão estavam lá naquela vidinha boa, já tinham vários filhos, estava tudo maravilhoso, quando a deusa percebeu que eles estavam numa ilha vulcânica e tudo ia se explodir, e a vida inteligente iria acabar. Aí a deusa falou para Deus, faça alguma coisa. Aí Deus falou, vou tentar fazer alguma coisa. Não queria falar com a mulher, então resolveu esperar que o homem estivesse sozinho. Aí pôs fogo numa moitinha lá e falou, homem, sou Deus. Né? Quando Deus viu aquele fogo na moita, não teve outra ideia. Tirou o instrumento e chuá no fogo. E Deus, glu, 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 glu. E o homem chuá no fogo. E Deus, glu, 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 glu. E chuá e glu, glu, glu. Deus ficou furioso. Deus queria acabar com o homem. Queria tornar ele em torresminho. Né? E então ele ficou furioso. Ele saiu de lá, voltou para o paraíso, né? Estava tão bravo. A Deus falou, o que aconteceu? O que aconteceu? O homem urinou em mim, meu Deus do céu. A Deus falou, não, mas o que foi que você fez? Mas você não devia ter feito isso. Você tinha que agir com mais educação, com mais cautela, com mais responsabilidade. Tudo bem, eu vou resolver a situação. Aí ela pegou um anjo e falou, anjo, manda a mulher vir aqui de volta para o paraíso. Né? Então a mulher, de repente, recebeu aquele anjo e falou, não tenho muita coisa para fazer. Não, é importante. Aí ela pegou e voltou para o paraíso. Quando ela voltou para o paraíso, ela se despertou e viu que estava embaixo da árvore do conhecimento. Ao lado dela estava dormindo o homem e do outro lado os seus dois filhos, os seus vários filhos. Né? E ela falou assim, o que é isso? É que quando você nasce alguém naquele mundo, cria-se uma forma no paraíso. Né? Falou assim, olha, que coisa é essa? E isso tem que acontecer durante o seu estado de vida. Né? Ou seja, durante a sua vida, você tem que nascer para o paraíso e depois nascer pela terceira vez para a vida eterna. E a mulher falou assim, não, então eu quero conhecer essa vida eterna, vamos até a árvore. Enquanto iam para a árvore, né, a deusa começou a conversar com a mulher, falando coisas de amor, falando coisas de compreensão, falando coisas de compaixão, tentando acalentar no peito da humanidade um melhor futuro. E chegando lá, a deusa falou, Eva, eu vou lhe dar uma ordem agora. Você vai construir um barco para fugir daquela ilha, porque a ilha vai afundar. E os meus filhos, leve com eles. Mas tem tanto animalzinho, tem tanta coisinha lá, não posso levar também. Leve quem você quiser. Eu ajudo você no que for possível. Né? Aí Eva voltou para a terra e fez, então, aquele um grande barco, né? Uniu todos os animais ficaram dormindo até
finalmente chegarem na costa de um grande continente, o continente africano. Então, nesse continente africano, Eva viveu, né, e se multiplicou. De repente, Eva percebeu que aquelas novas terras criavam novas características para os seus filhos. Uns filhos ficavam mais vermelhos, outros mais amarelos, outros mais brancos, né? E ela própria escurecia a cada dia que passava, tornando-se tão negra quanto a noite. De repente, ela resolveu fazer uma grande migração. Construiu vários barcos e falou: vocês brancos vão para o norte, vocês vermelhos vão para a América, vocês amarelos vão para a Ásia. Mas lembrem-se, nós somos e sempre seremos uma única família. Depois de alguns tempos, a mulher se separou do homem e encontrou uma outra mulher para companheira. E o homem, por sua vez, também encontrou um outro homem para companheiro. E isso acaba a nossa história final. The end, né? Então, o que eu quero que vocês pensem é: se nós podemos ser melhores do que piores, se nós podemos ser mais grandes, por que sermos pequenos? Se nos é dado a capacidade de inteligência, por que não escolhemos um futuro melhor? Por que nos apegamos ao que ocorreu há 5.000 anos, que não é a nossa realidade? Há 2.000 anos, que não é a nossa realidade. E não nos adaptamos a uma nova realidade que nos dê mais esperança, que nos dê mais significado, que nos dê mais capacidade de lidar com os nossos problemas. Então é isso, e a gente volta para o próximo vídeo. Obrigado, tchau.